a essa aula. Então, ok. Então, pessoal, iniciando aqui nossa aula de geografia, é interessante porque a gente deve nos perguntar por que é importante estudar geografia, tá? Por que essa é uma disciplina tão importante em nossas vidas? A geografia, ela é uma disciplina que nos mostra, né, e nos ensina a entender o mundo que eu estou vivendo. Entender o mundo de forma física, entender o mundo de forma humana. Por exemplo, como a sociedade, como a natureza se organiza. Então, como a sociedade interage com a natureza, tá? Então, dentro desse relacionamento é que a geografia vai se preocupar, né, em procurar entender o espaço no qual a gente está vivendo. Então, dentro da geografia se fala muito em espaço geográfico. Por quê, professor? Porque é dentro desse espaço que nós vamos entender e estudar, né, como se dá a relação do homem com a natureza, como a natureza se organiza, como a natureza se comporta e como o homem também se organiza e como o homem se comporta. É tanto que nesse conteúdo que nós vamos iniciar, qual é o tema dele? Primeiramente, é o início, tá, do livro, lá na página 3, aonde nós estamos falando aí da unidade chamada de Conexões e Escalas, parte 2, tá? Que é a temática central do livro de vocês. E o assunto que o livro vai nos colocar, ele vem trazer para a gente a relação entre os componentes físicos naturais, aonde a gente vai ter que entender como funcionam os agentes externos, né? E a influência dele no meio social, no meio físico do planeta. Olha só, eu acredito que vocês vão lembrar que nas últimas aulas de geografia, acredito que ainda era a outra professora, vocês estudaram os agentes internos, chamado de agentes endógenos. Quais são esses agentes? Qual a responsabilidade deles no meio físico? Esses agentes, eles são responsáveis por criar o relevo da Terra. Vamos lá. O livro de vocês está falando sobre agentes externos, agentes internos. Os internos são conhecidos como os agentes endógenos e os externos são conhecidos como os agentes exógenos, que é justamente esses agentes externos, conhecido como agentes exógenos, que nós vamos procurar entender eles daqui para frente. Mas eu quero que vocês entendam duas coisas. Qual a função dos agentes internos, endógenos, e qual a função dos agentes externos, exógenos? Os agentes internos, eles são responsáveis por formar o relevo. Lembra aí, quem são os agentes internos? Nós temos a movimentação das placas tectônicas, que promove o surgimento de cadeias de montanhas, formação de vales quando elas se afastam, né? Nós temos também os processos vulcânicos, né, os vulcões, que são formadores também de relevo, criadores de ilhas em áreas oceânicas, tá? Nós temos também os famosos tremores, os famosos abalos sísmicos, que também são responsáveis, né, por formar o relevo. Então, quando eu falar em agentes internos, eu me refiro aos agentes que são responsáveis por formar o relevo da Terra e que também foram responsáveis por formar toda a nossa configuração continental, todos os nossos continentes. Por exemplo, um assunto que eu estudo quando eu estou trabalhando agentes internos. Vocês vão lembrar as teorias das derivas continentais, a separação dos continentes. A gente vai até lembrar daquele filme A Era do Gelo, que retrata bastante, né, esse momento aí da separação dos continentes até chegar à configuração que nós estamos hoje, né? Todos os continentes que existem no mundo, principalmente o nosso, que é conhecido como a América do Sul, aonde o Brasil está localizado. Então, para que essa configuração tenha sido formada, foi necessário os continentes se separarem, foi necessário ter movimentações tectônicas, foi necessário
o magma, né, que são as larvas que ficam no interior do planeta, que elas se movimentassem para que promovessem essas separações de continente, os vulcões entrassem em erupções, para que formassem todo aquilo que nós chamamos de continente. Perfeito. Só que aí existe um outro tipo de agente, conhecido como agente externo, que na geografia nós classificamos ele como agente exógeno, que esse cara, ele é responsável por modelar o relevo. Olha só, um, que é o interno, cria o relevo. O outro, que é o externo, ele modela o relevo. Ele é responsável, sabe para quê? Para modelar esse relevo que nós conhecemos. Por exemplo, vocês já estudaram sobre os tipos de relevo. Nós temos aí, ó, planaltos, planícies, depressões. Esses modelos de relevo, por exemplo, a gente conhece também montanhas, serras, né, pequenos morros que nós temos na nossa região, vales, aonde tem os rios, por exemplo, tudo isso foram modelados pelos agentes externos, que são esses agentes que nós vamos conhecer daqui para frente. Faltando um pouco sobre a importância de estudar geografia. Por que que é importante estudar geografia? Porque a geografia vai me dizer como meu planeta se formou e como ele se modificou. E, ao mesmo tempo, eu vou entender como o homem está tentando, né, se adaptar a essas mudanças, e isso dentro de uma história de evolução humana, né? O homem sempre evoluindo e se adaptando ao meio, tá? Então, veja bem, vou dar um exemplo para vocês, aí a gente vai entrar aqui em algumas partes do livro. Pedreiras. Vamos utilizar a nossa cidade como referência. Pedreiras e Trizidela. Olha só, aonde Pedreiras está localizada dentro do espaço geográfico? Dentro de uma linguagem física, vamos colocar assim, dentro de uma linguagem física. Eu vou fazer uma pergunta e eu vou deixar vocês liberar o microfone para quem quer responder essa pergunta. Pedreiras está localizado dentro de qual formação geográfica? Qual é a formação geográfica de relevo, vamos dizer assim, que Pedreiras está localizado, juntamente com 13 dela? Quem quer dar um palpite aí? Quem quer falar algo a respeito disso? Pedreiras está localizada aonde? Hum? Bora lá, não fiquem com vergonha, não. Só, qual é, tipo, qual é meio que a resposta que você quer, tipo, de Luiz, né? Meu nome, Luiz? é. Tá, vamos lá. Fique com o teu áudio aberto aí, Luiz. Eu vou fazer uma pergunta mais interessante, até para poder facilitar. Por que que Pedreiras, um período do ano, a gente sofre com enchentes e alagamentos? Isso tem a ver com a resposta que eu quero ouvir de vocês. E aí? Tá ouvindo, Luiz? Tô pensando aqui. Pensa aí, cara. Olha o tempo. Vamos lá. Por que que Pedreira sofre diariamente, todos os anos, com esses problemas de enchente, né? Alagamentos, por exemplo? Isso tem a ver com a ocupação, com a construção da cidade em algum lugar que não era propício, né? Vamos dizer assim. Estou começando a responder para ti. Que elas têm algum relevo no rio, sei lá. Acho que é. Tem a ver com relevo, claro, tem a ver com relevo. Fala mais alguma coisa aí que eu vou responder para vocês, aí vocês vão clarear um pouquinho e a gente entra no conteúdo de vocês. Já entramos, na verdade. E aí? Vai, cara, confia em ti. Quer que eu responda? Pode ser, que eu não. Pronto, eu vou explicar para vocês. Eu vou abrir aqui rapidinho uma página de internet que ela vai me ajudar a fazer um desenho para vocês. É, deixa eu deixa eu pegar bem aqui. Eu vou abrir o meu PowerPoint aqui, meu
gente, que vai dar para você ter uma ideia aqui rapidinho. Olha só, eu vou compartilhar a minha tela, né, para que vocês possam ver só um exemplo. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Pronto. Sim. Vamos lá. Vou dar um exemplo para a gente poder entender. Olha só, pedreiras. Vou pegar aqui um pincel, apesar que eu estou sem a minha mesa, mas eu vou conseguir tentar desenhar aqui pelo mouse. Pedreiras, já chegou um tempo que era desse jeito, tá? Aqui eu tenho o Rio Mearim. Eu vou colocar um P de Pedreiras e vou colocar um T de Trizidela, tá? Assim meio ruim porque eu tô com o mouse. Pedreira já foi dessa forma vamos colocar aí há uns 200, 300 anos atrás, muito tempo mesmo. Qual é a configuração hoje da realidade de Pedreiras e Trizidela? Eu tenho essa configuração, né? Tenho aqui, então eu tenho Trizidela e eu tenho Pedreiras e eu tenho Rio Mearim. Percebam que com o passar do tempo, essa área de Pedreiras e Trizidela sofreu um processo de rebaixamento, como vocês estão vendo aqui. Isso daqui foi proporcionado, que vocês estão vendo, foi proporcionado por um processo chamado de erosão fluvial. A movimentação da água do rio e erosão pluvial, o processo de chuva, fez com que essa área ela sofresse erosão. A sedimentação que existia aqui, como vocês estão vendo, era retinho antigamente, ela foi rebaixando. Toda a areia que existia, ela foi sendo escoada para o rio e o rio transportou essa areia para os oceanos. Então a área ficou parecendo o quê? Um vale, né? Nós tivemos a configuração aí de um vale, tá? Então o rio e a chuva formou um vale, aonde nós temos hoje uma área que nós ocupamos enquanto moradores, mas chega um período do ano que o rio ele vai encher naturalmente, só que ele não tem mais aquela profundidade que ele tinha antes. Ele é um rio bem raso. Então ele não tem mais aquele leito profundo. Então quando ele enche, ele vai ocupar outras áreas. Que isso na geografia nós chamamos de área de várzea. É justamente onde está as residências, as moradias. Que todo um período, em um período do ano, geralmente ali dezembro, janeiro, fevereiro, o rio começa a subir e começa a alagar algumas residências, tá? Então, por que que isso acontece? É justamente, vou parar aqui agora, é justamente esse assunto que nós estamos iniciando, né, os seus estudos. Isso é proporcionado pelos agentes externos, tá? Que nós temos aí como principal, que influencia, de certa forma, nos agentes externos, que são os responsáveis por modelar o relevo. Vocês perceberam lá que antes nós tínhamos uma área, vamos dizer assim, uma área tipo planície, e que com o tempo essa área foi rebaixando e formando um vale. No fundo de um vale sempre tem um rio. Esse rio pode ter água ou não. Na maioria dos casos ele tem água ainda. No nosso caso a gente vive praticamente num pequeno vale, tá? Que foi formado por um processo que levou muitos e muitos anos, tá? Pela ação da chuva, pela ação do rio, pela ação do vento, e que essa área foi rebaixando e formou essa configuração que nós temos. Então, os agentes que são formados pelo clima, que são formados pela temperatura, pela radiação do sol, pela pressão atmosférica, pela umidade, tá? Tudo isso daí são elementos que influenciam no processo de modelagem do relevo,
que nós chamamos de agentes externos, tá? Que esses agentes externos, ele tem nomes, tá? Vamos lembrar disso daí. O livro de vocês, ele até coloca assim, ó, o relevo está em constante transformação como resultado dos agentes internos ou endógenos da Terra, tá? Além também da atuação do relevo terrestre pelos agentes externos, que são chamados de exógenos, que são os agentes que transformam, que modelam a nossa superfície terrestre. Ele vai fazer o trabalho de esculpir o relevo. De que forma? Ele utiliza três situações. Como é que os agentes externos esculpem o relevo? De três formas. Pela ação do intemperismo, pela ação das erosões e pela ação da sedimentação. Nós vamos conhecer cada um deles, tá? Erosão, intemperismo e sedimentação, tá certo? E a compreensão desses três fatores, a gente vai conhecer melhor como é que o relevo se transforma. E o principal, vamos dizer assim, o principal responsável por transformar o relevo é o clima e o tempo, que é o primeiro assunto do livro de vocês, o clima e o tempo. A temperatura, o efeito climático é responsável por fazer a modelagem do relevo. É aí onde a gente inicia aqui a parte do livro e vocês vão acompanhando comigo aí. Aonde tem 5.1 que fala sobre clima e o que fala sobre tempo, tá? Vocês vão perceber e entender melhor que o clima e o tempo, ele determina, lembrem disso, o clima e o tempo, ele determina a organização de vida, né, das pessoas. Nós nos organizamos conforme o tempo, conforme o clima. Por exemplo, o clima do Nordeste, da região Nordeste, está relacionado ao clima equatorial. Na região sul do Brasil está associada ao clima mais a página 3, que é o início do livro, tá? Página 3, onde fala sobre clima e tempo, tá bom? Nas próximas aulas eu vou até compartilhar o livro aqui na tela, que eu vou conseguir o livro em PDF, para vocês irem acompanhando melhor, tá certo? Então, quando a gente fala em clima e tempo, a gente está falando também do comportamento humano. No sul do Brasil, que a gente tem um clima mais frio, e na região norte, aqui no Nordeste, nós temos um clima mais quente, você percebe a forma de vida das pessoas, a forma de se vestir, a produção, tá? Por exemplo, que de produção, professor? Você vê que no sul do Brasil é mais comum você produzir trigo, você produzir uva, a produção de vinho, porque o clima é mais frio e é propício para essas produções. No Nordeste é mais comum você usar menos roupa mais fina, né? Menos um traje menos rigoroso, porque a temperatura é elevada, então você não pode se entupir de roupa. A produção é diferente. Aqui é comum a gente produzir, por exemplo, você tem produção de arroz, que precisa de ter áreas alagadas e uma área de temperatura equatorial tropical, tá? Então você tem uma diferença de produção na agricultura, na pecuária, tá? Então o clima ele determina a organização de vida das pessoas. Só que a gente tem que entender o que é tempo e o que é clima. A gente tem que lembrar disso daí. Porque existe uma diferença muito grande. Tem pessoas que falam assim: eita, mas o clima hoje está bom. Será se está certo ou se está errado falar assim? Está errado. Sabe por quê? Porque hoje não é o clima que está bom, porque o clima ele não muda, tá? E se ele for mudar, é cerca de 30 mil anos depois que um clima pode apresentar mudanças. O que muda, na verdade, é o tempo, tá? Então, o que é correto falar é: hoje o tempo está agradável, hoje o tempo está nublado, hoje o tempo está chuvoso. Essa é a linguagem, porque o clima ele se refere ao quê? Ao clima mundial, equatorial, tropical, subtropical, polar, tá? É isso que nós estamos falando de tempo. E o tempo ele basicamente não muda dentro de uma escala humana. Ele muda dentro de uma escala física, né? Geológica, vamos colocar assim, uma escala que leva 30 mil anos para o clima poder apresentar mudanças. Já o tempo não. O dia pode amanhecer nublado, o dia pode amanhecer chuvoso, o dia pode amanhecer ensolarado, tá? Então essa é a diferença de tempo e clima. Aí o livro de vocês coloca até assim, ó: clima
e tempo, tá? Ele fala, estão relacionadas às condições meteorológicas e climáticas, tá? Francisca Fernanda, você interrogou qual a sua pergunta? Pode abrir o áudio, pode falar, tá? Não fique preocupado, não. Eu queria saber qual é a página. A página 3. É a primeira página, a primeira página do livro. A primeirinha, quando você abre, tem a capa com o nome Geografia, aí já é a primeira, né? Onde fala sobre clima e tempo. Página 3. Tranquilo? Vou botar aqui, ó. Página 3. Pronto. Então, assim, Professor, só tá travando um pouco. travou? Vamos aguardar. Deve ser a internet que está chegando na hora do almoço, ela vai ficando com fome. Só pode, né? Voltou ao normal? Verifique aí. Alguém fale para mim se não está mais travando. Estão me ouvindo? Sim. Pronto, vamos lá. Se travar, fale novamente, me avisem, tá? Então, existe uma relação bem interessante. Olha só, o que é o tempo, tá? Ele fala no livro assim, ó, que são condições meteorológicas de determinado lugar, ou seja, está relacionado às condições momentâneas da atmosfera. Significa que quando eu falar em tempo, eu estou falando da condição atual, né, do momento ali onde a gente está vivendo. Por exemplo, nesse momento, se eu olhar aqui para o quintal da minha casa, eu vou perceber que está bem ensolarado, não está nublado, não está com cara de chuva, tá? O sol está radiante. Então, o tempo está ensolarado. Diferente do clima, que ele fala assim, ó, é o conjunto das variações que caracterizam as condições climáticas de uma região. Aí nós vamos lembrar do globo terrestre e lembrar também da linha do Equador. Da linha do Equador até as regiões polares, nós temos uma diferença de clima, tá? Como assim, professor? Nós temos, quando eu falar em clima, eu estou falando em regiões climáticas do mundo. Olha só, o clima equatorial, o clima tropical, o clima temperado e o clima polar. Então, o clima, ele é algo que não tem tantas mudanças. A nossa região, ela sempre vai ser de características de climas tropicais, no caso de pedreiras, tá? Então, nós vamos ter uma região que o período do ano é quente, que um período do ano esfria um pouco mais por conta da quantidade de chuva. Então, nós sempre vamos ter essa característica de 6 meses sem chuva e de 6 meses com chuva. Não vai chegar um dia e cair neve aqui. Pode ser que daqui a 30 mil anos, com a mudança do clima, pode ser que caia neve, ou então aqui vira um deserto. Vamos colocar assim, tá? Então, essa é a diferença do clima para o tempo. O tempo, ele muda constantemente. O clima, não. Ele tem aí, leva muitos anos para poder ter alguma mudança. E não é comum a gente acompanhar essa mudança. E detalhe, quando a gente fala em clima e quando a gente fala em tempo, existe dois profissionais e existe duas áreas que estudam isso daí. Quando eu falar em clima, eu estou falando em um profissional que é um climatólogo, é um cara que faz estudos climáticos. Por exemplo, quando a gente estuda aquecimento global, mudanças de clima no mundo, nós estamos falando sobre a climatologia, que é o clima, que eu acabei de explicar para vocês. Quando a gente fala em tempo, eu estou me referindo a um cara chamado meteorologista, que é a meteorologia. É aquilo que faz a previsão do tempo. A meteorologia, ela faz a previsão do tempo, tá? E aí são os meteorologistas que nos ajudam a entender se amanhã vai ser chuvoso, se amanhã vai ser ensolarado. E isso é importante. Sabe por quê? Olha a agricultura, por exemplo. A agricultura, o trabalho agrícola, ele depende 100% dos meteorológicos. E a meteorologia estuda o quê? O tempo, tá? O meteorologista, ele se preocupa em entender a organização do tempo. E o que eu falei para vocês, se ele se preocupa em entender com o tempo, então ele vai se preocupar
em saber que dia vai estar chuvoso, que dia vai estar ensolarado, que dia vai estar só nublado e assim por diante. Vamos ter uma semana de insolação intensa, vamos ter uma semana de chuva. Então, o meteorologista, ele vai me ajudar a entender isso daí. E quando a agricultura ela tem acesso a essas informações, a gente consegue se organizar melhor nas produções, tá certo? Então, quando eu falar em clima, quem é o cara que estuda o clima mundial? É o climatologista. Quando eu falar em tempo, quem é o cara que estuda a organização do tempo? O meteorologista, tá certo? E o livro de vocês, ele vem colocar isso, para a gente entender a diferença entre climatologia e meteorologia. Aí vocês lembram, climatologia, eu estou me referindo... O pessoal tá travando de novo. Vamos lá, vamos dar uma pausa aqui para ver se ele retorna. E aí? Às vezes é porque a internet dá uma oscilada e dá uma travadinha. Tá travando ainda? Alguém me responde aí. Se estou conseguindo falar, se não está travando. Pode ouvir. Pronto, perfeito. Então, Pronto, agora foi. ok. Então, vamos lá. Como eu acabei de falar para vocês, é importante saber a diferença que é um clima de climatologia e de meteorologia, tá? Climatologia, que é um cara chamado, quem é o profissional da climatologia? Um climatólogo. É o cara que estuda e acompanha as mudanças climáticas no mundo. É o cara que estuda o clima equatorial, tropical, temperado, polar. E a meteorologia, ela estuda o tempo. É o meteorologista, aquele cara que me dá a previsão do tempo. Quando eu ligo o jornal, se estiver travando pelo menos, está dando de entender. Perfeito. Eu também estou gravando, tá? Depois eu vou editar o vídeo e vou disponibilizar para vocês assistirem de novo. E, por favor, me perguntem se tiverem com dúvida. Não fiquem aí guardadinhos, tá? Então é isso. Entenda essas duas profissões que a gente vai entender a diferença de clima e tempo. Espero que vocês tenham compreendido esses dois assuntos. Por quê? Porque é a partir daí que a gente vai conseguir entender, né, outros assuntos. E a partir daqui, no livro de vocês, na página 4, onde eu estou nesse momento, tem aí 5 alternativas, né? Que na verdade são perguntas que nos ajudam a nos direcionarmos, né, para entendermos melhor sobre a diferença de clima e tempo. Tá? A primeira pergunta fala assim: a que área de estudo se dedica à climatologia? Ele se preocupa em entender a organização do clima mundial. A meteorologia é uma ciência que se dedica a qual estudo? A entender o comportamento momentâneo do clima, tipo, o que está acontecendo nesse momento, se está ensolarado, chuvoso, nublado, que é a previsão do tempo. As previsões meteorológicas apresentadas nos telejornais refere-se ao tempo, ao clima. Vai se referir ao quê? Ao tempo. Ele pede para justificar ao tempo, porque a meteorologia ela se preocupa com essa dinâmica do dia a dia, né? Se a temperatura está elevada, se a temperatura está baixa, se está mais quente, se está mais frio. Isso vai depender do momento que a atmosfera está se organizando aí. Se tem mais nuvem, menos nuvens, nuvens de chuva e assim por diante. Aí fala assim, explica por que as previsões do tempo estão cada vez mais confiáveis. Porque nós temos uma melhora nas tecnologias. A cada dia que passa, o homem melhora e inova, né, as tecnologias. Os satélites estão melhores, tá? Principalmente os satélites estão mais avançados, com um desenvolvimento tecnológico muito melhor em relação ao passado. Tá? Aí ele coloca, cite setores da economia que são dependentes das previsões meteorológicas para o seu pleno funcionamento. A principal é a agricultura. Ela basicamente precisa entender quais são os períodos que chove, os períodos que não chove, porque tem plantação que só dá para plantar em período chuvoso e outras que aguentam em períodos com menos chuva. Então, para cada tipo de época aí do ano, que apresenta tempos diferentes, né, o homem também tem que se organizar na agricultura. Outra atividade, nós temos a própria pesca, por exemplo, em relação às navegações, precisa também, né, entender a organização do momento ali do tempo
para não se perder, não enfrentar tempestades em alto mar, por exemplo, tá? E assim por diante. É bom vocês fazerem depois uma revisão sobre isso. E nesse momento, a gente ainda tem mais um tempinho bacana para frente. Eu queria que vocês fizessem uma anotação, porque vocês vão fazer um estudo aprofundado sobre isso. Eu vou fazer uma explicação geral sobre o que a gente vai ver agora. Aí vocês vão estudar isso. E na minha próxima aula, que é terça-feira, né, eu queria até justificar, porque houve um probleminha. Nessa semana eu pensei que minha aula era na quarta, por isso que eu não apareci na terça. Aí tive problema de internet também, tá? Mas foi tudo resolvido. Então, na próxima terça eu tenho 2 aulas com vocês. Aí vai dar para a gente dar uma melhorada, mostrar alguns exemplos. E aí, justamente nesse conteúdo que eu quero trazer algumas coisas legais na próxima aula. Então, vocês vão anotar aí uma pesquisa e um estudo que vocês vão fazer para na próxima aula a gente dar aí um up, né, no nosso conteúdo, a gente entender melhor sobre dois conteúdos. Primeiro, vamos lá. No próprio livro, da página 4 até a página 9, tá? Eu vou até digitar aqui, ó. Da página 4 até a 9, tá? Da página 4 até a 9, nós temos 2 coisas para estudar. É importante que vocês estudem sobre isso daí. Peguem um livro, estudem um livro e façam outras pesquisas. É muito importante vocês fazerem isso, tá certo? Eu quero que vocês estudem sobre, olha só, elementos, vou até digitar aqui, tá? Os elementos do clima e o outro que é chamado de fatores do clima, que nós chamamos de elementos climáticos e fatores climáticos, que está no livro de vocês, tá? Veja bem, os elementos climáticos e os fatores climáticos, eles determinam e organizam, por exemplo, e são responsáveis por ajudar os agentes externos, que são os agentes exógenos, a modelar o relevo, tá? E esses elementos e esses fatores, eles pertencem ao clima e ao tempo. Aí eu quero até que vocês anotem. Isso o livro não está dizendo, mas é importante vocês pegarem isso daí. Os elementos climáticos, por exemplo. Quem são os elementos climáticos? Já que vocês anotam o que eu vou falar. Os elementos climáticos são eles: temperatura, radiação, pressão atmosférica, radiação solar, tá? Pressão atmosférica e umidade. Esses são os elementos do clima: temperatura, radiação solar, pressão atmosférica e umidade. Isso está no livro de vocês, tá? O outro, que é chamado de fatores climáticos. Quem são os fatores climáticos? Estamos falando da latitude, tá? Quem é a latitude? Quanto mais distante do Equador, maior será a minha latitude. Perfeito. Estamos falando também de altitude, isso é um fator climático. Altitude, quanto mais alto, né, for o relevo, por exemplo, mais frio. A gente vai compreender isso daí. Então, fatores climáticos: latitude, altitude. Não precisa anotar agora, tá? Só estou fazendo uma visão geral do livro. Então, mais uma vez, quem são os elementos climáticos? Temperatura, radiação solar, pressão atmosférica e umidade. O livro de vocês está mostrando isso. E quem são os fatores climáticos? Eu tenho a latitude, altitude, correntes marítimas, eu tenho as massas de ar e eu tenho a maritimidade e a continentalidade. Meus queridos, eu quero que vocês estudem esses elementos e esses fatores e entendam como eles funcionam. Agora sim, eu quero que vocês anotem uma observação. Quando eu estiver falando em elementos climáticos, aí vocês anotem. Estou me referindo em relação
ao tempo, tá? Quando eu falar, ó, elementos climáticos, eu estou me referindo ao tempo. E quem estuda o tempo? O meteorologista. Então, quando o meteorologista ele está estudando o tempo, o que ele mais analisa? A temperatura, a radiação solar, a pressão atmosférica, a umidade, tá? Então anote aí. Quem é responsável por estudar os elementos climáticos? O meteorologista, que estuda o tempo. E quem é responsável por estudar os fatores climáticos? Aí nós vamos colocar o climatologista, que estuda o clima. Quando o climatologista ele está estudando o clima, vou repetir, quando o climatologista ele está estudando o clima, ele está estudando o quê? A latitude, a altitude, ele está procurando entender sobre as correntes marítimas, massas de ar, tá? Ele está procurando entender esses fatores aí que são primordiais para modificar o clima de um determinado lugar. Então, mais uma vez, para vocês anotarem. Isso aqui é apenas uma divisão, o livro não diz, mas é apenas para a gente poder fazer uma organização, para poder a gente criar um entendimento melhor lá na frente. Elementos do clima. Quem é o responsável pelos elementos? O meteorologista, que estuda o tempo. Os fatores climáticos. Quem é responsável por estudar isso? O climatologista, que estuda o clima. Tá certo? Então eu quero que vocês estudem os elementos e os fatores climáticos. Entendam eles, porque vai ser o nosso conteúdo da próxima aula. Tá? Professor, pode repetir aí o que o climatologista estuda? Vamos lá. O climatologista, ele estuda o clima, tá? E ele tem um interesse maior em estudar os fatores climáticos, que é esse que vocês estão vendo lá na página 7, no item 5.1.2, que fala sobre fatores climáticos. Essa área é do climatologista. Ele se preocupa mais com os fatores climáticos, tá? Porque ajuda ele a entender melhor os climas mundiais, tá? Então, qual é a preocupação de vocês aqui? É ler os elementos e os fatores, entender cada um deles, porque na minha próxima aula eu vou fazer uma interação, trazer algumas imagens, trazer algumas coisas para a gente poder compreender melhor, né, como os elementos e os fatores climáticos eles atuam dentro do espaço geográfico, como é que eles acontecem, quais são suas responsabilidades. Repetir mais uma vez. Fala, meu querido. É para fazer resumo dessa coisa que a gente vai estudar ou só para estudar mesmo? Por enquanto não precisa fazer nenhum resumo, é só para estudar. Se vocês quiserem anotar no caderno de vocês, é bom porque ajuda vocês a compreender melhor o assunto, a fixar melhor o assunto. Lembrando que eu vou disponibilizar o vídeo também. Aí vocês vão poder assistir novamente, né, essa aula aí depois, tá bom? Então, já são 10h50. Eu vou liberar o vídeo. Oi, meu querido. Onde é que você vai liberar o vídeo? Eu vou liberar o link para vocês, tá? No próprio grupo mesmo, vocês vão ter acesso ao link e vocês assistem o vídeo no próprio YouTube. Tá bom? Não se preocupe, não. Então, como já estamos se aproximando para o final da aula, na próxima aula eu vou trabalhar com vocês os elementos e os fatores climáticos, tá? E lá na página, vamos lá, lá na página 14, no item 5.1, 5.3, ele fala sobre intemperismo e erosão. Intemperismo e erosão. Esse é o próximo conteúdo depois que eu encerrar elementos e fatores do clima. Lembrando que eu falei lá no início da aula que o intemperismo, erosão e sedimentação são os principais agentes externos, chamado de agentes exógenos. Esses rapazezinhos aqui, intemperismo, erosão e sedimentação, por exemplo, eles são os agentes externos responsáveis por modelar o relevo da Terra. Os elementos e os fatores climáticos que a gente está estudando, eles ajudam
o intemperismo e a erosão a modelar o relevo da Terra. Modelando de que forma? Criando o relevo, criando as montanhas, criando as planícies, criando as depressões. Tá certo? Então, esse é o nosso assunto da próxima aula. Nós vamos ter 2 aulas, vou fazer uma aula mais interativa, com imagens e outras situações para a gente poder compreender. Falta aí 3 minutinhos para encerrar o nosso horário. Eu deixo, como sempre eu faço, esses minutinhos abertos para que vocês possam me perguntar, para que vocês possam tirar dúvidas ou se queiram falar alguma coisa. E eu também deixo uma pergunta. Gostaram? Compreenderam? Deu para entender a aula? Sim. Sim. Dá para a gente continuar? Dá para continuarmos dessa forma? Tá bom para vocês? Perfeito, então. Depois eu vou, com o tempo, nós temos até o final do ano, temos muito tempo, vamos ter o ano que vem todinho, com fé em Deus, juntos, tá? Eu vou depois, eu tenho um projetozinho para a gente trabalhar, justamente nesses conteúdos aqui que a gente vai desenvolver, sobre solo e tudo. Depois eu vou fazer um experimento com vocês de como produzir tinta a partir de solo. É bem interessante, é um projeto legal e a gente vai estudar isso daí, cada um nas suas casas. Eu vou passar um roteirozinho de materiais que vocês precisam ter. É só terrazinha que a gente consegue, eu vou explicar como é que faz isso, um pouquinho de cola e pronto. Dá para a gente fazer o processo em casa, utilizando o sol, né, para a gente poder produzir tinta e fazer aí uma obra de arte. Você não pode pintar a parede da casa, tá bom? Mas dá para a gente fazer um trabalho bem legal dentro da geografia e entender sobre solo, né? Entender sobre os benefícios desse recurso, tá bom? Então fico à disposição. Praticamente a aula está encerrando e eu agradeço, né, por estar aqui com vocês esse momento. Como eu falei, eu vou preparar essa aula que eu estou gravando, vou editar ela para poder disponibilizar essa aula para vocês depois, para que vocês possam assisti-la. Tá certo? Alguém tem perguntas? Não. Não necessariamente. Pronto, então a gente encerra, aí vocês vão se preparar agora para o último horário, tá? E um abraço, tá? Foi muito bom estar com vocês hoje, estou muito feliz, tá? E agradeço bastante a presença de vocês aqui. Vi que hoje teve a participação de 11 alunos, sei que nem todos podem participar, não sei ainda o motivo, mas a gente vai saber e com o tempo a gente vai ajudando. E justamente essa gravação é para poder ajudar aqueles que não tiveram a oportunidade de participar hoje pela manhã. Bom, então abraço e até a próxima, tá? Até terça-feira. Tchau, Tchau, tchau. professor.